pessoal, eu sou o Pedro Brito, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje estamos aqui para analisar um bocadinho a operação da Digi na Bélgica. Eu acredito que esta vai ser uma das análises mais interessantes porque é uma das mais semelhantes àquilo que se passa cá em Portugal e, acima de tudo, eu sei que vocês gostam de analisar aqui o mercado da Digi, já tivemos a analisar a operação na Casa-Mãe, na Roménia, já verificámos a situação também em Itália. Portanto, nós estamos a olhar aos vários, olhando aqui aos vários prismas da situação para perceber o que é que a Digi faz em cada um dos países, para depois, no final, olharmos em geral e tirarmos daí algumas conclusões num vídeo final, ok? Meus caros amigos, antes de começarmos o vídeo, pedir-vos aquelas coisas que peço sempre, portanto, deixa o like neste vídeo desde já, subscreve o canal para acompanhares os próximos conteúdos, caso queiras podes carregar aí no botãozinho de aderir e por apenas 99 cêntimos por mês tens acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária, isto é, não vais ter que aguardar pela data de lançamento do vídeo. Assim que eu meto no YouTube, tu tens automaticamente acesso ao conteúdo. E acima de tudo também, passa no primeiro link que está na descrição, no segundo link da descrição, se é que é, e no primeiro comentário afixado, onde vais ter o meu site, viciadocomenta.pt, onde vais ter acesso a alguns artigos exclusivos escritos por mim, que normalmente complementam aqui os nossos vídeos. Ora então, meus amigos, vamos começar a olhar um bocadinho para a Digi na Bélgica. Ora bem, a Digi está na Bélgica há sensivelmente o mesmo tempo que está cá em Portugal. Iniciaram operações em meados de dezembro de 2024, fruto de uma entrada derrompante neste mercado, um bocadinho à semelhança do que aconteceu em Portugal, com serviços próprios. Ou seja, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, em Itália, ao contrário daquilo que aconteceu em Espanha, a Digi entrou na Bélgica como a quarta operadora. Ou seja, não tem qualquer tipo de operação móvel virtual naquele país. Assim sendo, aproveitado que o leilão do 5G ocorrido em 2022 lá na Bélgica, a Digi adquiriu Spectro e iniciou então aqui a sua operação. Uma diferença entre o serviço da Digi português e o serviço da Digi na Bélgica, a questão da televisão. Ou seja, a Digi não fornece serviços de televisão na Bélgica, mas fornece aqui algumas coisas diferentes, nomeadamente uma coisa que eu gostava muito de ver a chegar a Portugal e eu acho que ia ser uma grande ajuda nesta fase, apesar de pronto, algumas dificuldades que poderiam ter, mas pronto, sem perder mais tempo, vamos olhar aqui para o site e vamos começar a dissecar aqui as nossas, ou neste caso o site, e vamos fazendo aqui as nossas opiniões. Ora bem, este é o site da Digi na Bélgica. É um site que está basicamente em inglês, portanto facilita-nos aqui o nosso trabalhito, não é? Porque não temos que estar aqui com traduções do Google e tal, que depois vai acabando por mudar isso tudo. Como eu vos disse, portanto, os serviços que são fornecidos são telemóveis, internet e só. Portanto, não há aqui aquela componente da televisão, pelo menos por enquanto. Vamos começar aqui a olhar à questão mobile. Portanto, temos os telefones pós-pagos e os telefones pré-pagos, ok? Portanto, tal qual como acontece em Portugal. Começando aqui nos telefones ou nos telemóveis, vamos dizer assim, os pré-pagos são 15 gigas. Basicamente permitem chamadas ilimitadas para números Digi por um mês, ok? E depois as utilizações extra são pagas à parte, com 60 cêntimos por cada giga extra, 1 cêntimo por minuto e 7 cêntimos por cada SMS. Vale apenas na Bélgica para para chamadas nacionais. As chamadas internacionais, ou seja, só na Bélgica para chamadas nacionais e internacionais e não tem roaming incluído. 5 € por mês é este o tarifário pré-pago, ok? Olhando aqui às opções de pós-pago, que normalmente são aquelas que são mais interessantes, ok? Vamos colocar aqui See All Package. Não vale a pena porque isso já nos vai dar aqui coisas mais para a frente. Vamos olhar aquilo que eles têm disponíveis. Portanto, um bocadinho ao contrário daquilo que nós temos cá, nós aqui começámos logo a institucionalizar a questão do ilimitado, grandes quantidades de gigas, infinitos. Bom, a Digilá entrou mesmo para arrebentar. Portanto, temos um primeiro plano com 7 gigas incluídos por 3 € por mês. Meus amigos, qualquer dia estão a oferecer cartões. 3 € por mês é um valor que, meu Deus. Enfim, portanto, 3 € por mês 7 gigas, 5 € por mês 30 gigas, 7 € por mês 40 gigas. Portanto, a opção máxima lá é de 40 gigas. Olhando então aqui, portanto, tudo 7, 30 e 40 com sempre a possibilidade de consumirem mais por 60 cêntimos por giga.
Depois, a limitação, no caso dos 3€ por mês, das chamadas que só podem ser, ou só são ilimitadas para números Digi. Nos que não são Digi, pagam 1 cêntimo por minuto. As SMS, basicamente, são ilimitadas entre Digi, 7 cêntimos para outras operadoras, e têm a possibilidade de aderir a isto com eSIM ou cartões físicos. Portanto, também já existe aqui. Depois, no de 30 e no de 40 gigas, temos a diferença de que as chamadas são ilimitadas para todas as redes, ok? Do ponto de vista das SMS, temos aqui ilimitadas entre os números Digi, 7 cêntimos por SMS para outras redes, ok? E portanto, basicamente, há aqui esta particularidade, um bocadinho mais cara do que aquilo que acontece um, basicamente em Portugal, que é ilimitado entre SMS Digi para Digi e depois paga-se 1 cêntimo por cada uma entre Digi e outras operadoras, e a questão dos cartões serem assim ou os cartões físicos. O que é que eu acho disto? Pá, eu não estou em grande conhecimento de o que é ou quais é que são as ofertas na Bélgica. Acredito que, sei que existe uma disparidade salarial substancial face àquilo que acontece em Portugal. Portanto, se calhar estes 7 cêntimos para eles têm o mesmo peso de 1 cêntimo para nós, evidentemente. Mas depois esta questão de estar bloqueado aos 40 gigas e os nossos tarifários cá em Portugal iniciarem nos 50, ou seja, nós cá temos 50, 100, 200, ilimitado. Eles lá têm 7, 30 e 40. Pá, eu acho que eles se adaptaram à realidade do mercado, e se aquele mercado está numa realidade mais reduzida, eventualmente eles também não iriam fazer muito diferente, decidiram atacar no preço, porque realmente este tarifário aqui, 3€ por mês, é uma autêntica barbaridade, não é? Agora a questão é, entre chamadas não Digi, é mais aquele cêntimo. Vamos lá ver, para nós chegarmos aqui ao montante de 5€ por mês, teríamos que consumir 200 minutos para além daquilo que são, ou seja, 200 minutos extra feitos para outras redes. Há muita gente que não faz 200 minutos de chamada por mês. Portanto, pode ser uma alternativa. Apesar de tudo, eu acho que aqui o valor mais equilibrado está no plano aqui dos 30 gigas, 5€ por mês. Apesar de tudo, é inferior ao nosso, portanto, temos que nos dar por contente, temos aqui um serviço melhor em Portugal. Avançando para a internet, aqui na internet é que está o busilis da questão que eu vos falei. Ora bem, vou subir aqui até um bocadinho, que é para eu não estar a tapar aqui a situação. Temos internet fibra 500, 1 giga e 10 gigas, 10, 15 e 20€, um bocadinho à semelhança do que acontece em Portugal, mas no caso concreto, um, basicamente um bocadinho mais caro, ok? Portanto, nós cá temos 7, 10 e 15, lá é 10, 15 e 20, vimos isso também na Itália, onde efetivamente aqui os preços estão assim também. Depois, tudo com velocidades simétricas, ok? Do ponto de vista dos routers, temos Wi-Fi 6 nos tarifários de 500 e de 1 gigabit e Wi-Fi 7 nos tarifários de 10 gigabits, um bocadinho à semelhança também do que acontece cá, e temos ali a indicação de 8 gigabits garantidos, mais 2 gigas para performance, portanto ali no tarifário de 10 gigabits. Até é bom informar, porque há malta que contrata o serviço de 10 gigabits, depois vai fazer speed test, só tem 8 e tal, e depois fica maluco e não sei o quê. Enfim. Temos aqui um serviço incrível. 5G Home Internet. Only for addresses without fiber. O que é que isto significa, meus amigos? Significa que os nossos amigos da Digi, na Bélgica, pensaram em algo que já deviam ter pensado em Portugal. Questão: será que ia ser um serviço magnífico, sem problemas? Eventualmente poderia ter alguns problemas, ok? Porque os dados móveis em Portugal ainda não estão estabilizados. Estão estabilizados, por exemplo, para mim, que ando maioritariamente na zona da Grande Lisboa e nunca mais senti qualquer problema. Agora, por exemplo, nas zonas afetadas pela depressão Christine, nas zonas do interior do país, em algumas zonas não com algumas limitações, isto podia ser um problema. Apesar de tudo, está aqui a porta de entrada para quem quer ter um serviço em casa que não dependa das principais operadoras, mas está entalado porque tem que esperar que a Digi lá chegue. Portanto, por 7€ por mês,
Aquilo que a Digi fornece aqui é um router Wi-Fi 6 com uma antena, com acesso a um cartão 5G que tem uma velocidade de 100/10. É incrível? Não é. Ok? Não é de todo uma coisa do outro planeta. Tem o pagamento de um valor de instalação de 40€, mas basicamente é uma alternativa para fazer com que a Digi rompa com vamos dizer assim, não vou dizer o cartel belga, porque não domino lá a opção, apesar de a situação, apesar de saber que lá também existem três operadores, tal qual como cá, e que a Digi será a quarta, e portanto, obviamente que vai fazer aqui rombo neste domínio. Apesar de tudo, eu acho que isto seria uma excelente opção para trazer para Portugal. Portanto, não seria muito difícil trazer para cá routers com acesso, neste caso, ou com possibilidade de inserir cartões e por 7€ por mês colocar estes serviços nas casas das pessoas que não têm fibra ainda nas suas zonas. Principalmente para algumas pessoas que possam ter interesse nisso, que estejam, por exemplo, na Novo, que estão a desesperar que nunca mais têm Digi lá e, portanto, ainda não terminaram a situação. Portanto, eu acho que esta situação aqui do Home Internet seria muito fixe mesmo trazer para Portugal. Não sei se seria este preço, não sei se com estas velocidades, relembrando que as velocidades vão ter sempre que ser adaptadas à realidade do país, não sei quão mais atrasados ou mais adiantados está a rede móvel na Bélgica face à portuguesa, mas eu acho que poderia ser até um complemento, ou seja, eu poderia, imaginem, adicionar este serviço à minha casa se eu assim o quisesse. Pronto, e teria uma solução redundante. Vamos imaginar que teria na minha casa, como eu tenho, por exemplo, aqui na minha casa atualmente, o serviço no Gigabit, e poderia contratar também este serviço aqui Home Internet, que era basicamente um routerzito com um cartão, ok? Que eu teria aqui em minha casa como forma de redundância. Houve um problema com a minha fibra? Não tem problema. Simplesmente ligo o meu router com dados móveis e tenho acesso. Pedro, mas já podes fazer isso, por exemplo, com o teu telemóvel. É verdade. Mas se eu quisesse ter esta opção, poderia ter. Para o pessoal que está, por exemplo, a querer, já tem, por exemplo, cartões da Digi e que tem eventualmente o serviço a funcionar bem a nível de dados móveis na vossa zona de residência, esta também seria uma opção para, imaginem, vocês querem romper com a situação, migram o serviço para neste caso, outra operadora, mas não contratam a internet, ficariam aqui com a internet da Digi. Eventualmente até há a questão de muita gente que está, por exemplo, em zonas remotas essas, onde não é difícil, por pior que sejam os dados móveis dessa zona, ser superior, por exemplo, a cabos coaxiais do tempo da Maria Cachuça, ou aos cobres, né, chamada ADSL, e pronto. A nível aqui de ofertas, deixa lá ver o que há aqui. Portanto, se nós formos fazer, por exemplo, aqui um plano de internet mais telemóvel, nunca vai dar para fazer exatamente igual ao que eu tenho em casa por causa do facto de não ter televisão, mas pronto, seria um tarifário mais aproximado. Eu tenho ilimitado, teria que ser o máximo, não é? Sendo que eu pago 5. Depois eu quero ter um número novo, eventualmente, posso selecionar é assim ao físico. Não sei como é que aqui está a funcionar, apesar que diz aqui que é a instalação instantânea e sem tempo de espera. Não sei se. Diz aqui qual é que é o teu device, que é para tu não correres o risco de estares a fazer isto e depois teres um telemóvel que não tem suporte, não é? Aqui em Portugal isto é um problema ainda. Não sei como é que está a data de hoje. Já agora, se vocês tiverem informações, digam aí nos comentários. Porque até então, se eu quisesse se eu quisesse aderir a um cartão, tinha que primeiro receber esse cartão físico em casa e depois é que então fazia a passagem para assim. Portanto, não dava para fazer logo subscrição direta com assim, não sei. Vou pôr aqui physical e vamos adicionar aqui, eventualmente, pois, depois tinha que selecionar aqui a morada, mas pronto, basicamente não dá para fazer aqui esta opção e temos aqui também a telefonia fixa, que por acaso eles não dão aqui o preço, por acaso eles não dão aqui o preço, mas gostava de saber. About Digi, eles não têm aqui essa indicação dos preços dos telemóveis fixos, ok? Strong Signal, Lightning Fast, Low Price, Wi-Fi Booster, tal, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ok, aqui temos a indicação. These solutions only available to customers who do not have access to our fiber networks and who live in area covered by 5G network. Ok, portanto, basicamente isto é para pessoal que está que não tem ainda acesso a 5G, mas que está inserido numa zona onde tem network 5G, portanto, internet 5G.
Portanto, temos aqui que a nível de Digi Unlimited Telephony option is solely intended for normal, personal and private use. Portanto, aqui a nível de telefone fixo, mas não fala aqui sobre, não fala aqui sobre mais nada. Pois fala aqui sobre o mobile, unlimited mobile, are solely intended for normal person private, this normal usage. Ok, isto é basicamente sobre as questões ilimitadas, ou seja, é ilimitado, mas aquilo que exceder 6.000 minutos por mês e 6.000 SMS por mês ou 500 SMS por dia ou enviar SMS para mais de 250 pessoas em cima, ou por mês, para mais de 250 destinos diferentes por mês, é considerado anormal. No caso de exceder isto, é bloqueado e não existe custo adicional cobrado. Portanto, é ilimitado mais ou menos. 6.000 minutos por mês. Conheço gente que faz mais que isto. Ok? É verdade que eu conheço gente. A questão das SMS talvez não. Faz sentido aqui por causa do spam de SMS. Pode haver pessoal a usar isto para fins comerciais, de spamar, sei lá, mensagens para clientes e não sei o quê. Agora, estes 6.000 minutos parece-me curto. Ok? Sinceramente parece-me curto porque eu conheço gente que faz mais que isto. Ok? Conheço mesmo gente que faz mais que isso. Pronto, não sei porque é que não aparece aqui a questão do telefone fixo. Gostava de ver preços já agora, mas pronto, basicamente é isso. Olhando aqui ao About, quem somos nós? Deixa lá ver o que é que eles têm aqui. Interessante, Digi Bélgica, Digi Group, City Mesh is a Belgian company with a giant amount of experience and expertise in connectivity, so it's the ideal partner for Digi Belgian. Ok, muito bem. Portanto, estava a ver se havia aqui mais alguma informação adicional que fosse relevante para partilhar convosco, mas creio que não. Portanto, ficámos aqui só em jeito de resumo. A nível dos serviços, temos hum, dados muito inferiores àquilo que é fornecido em Portugal. Temos esta particularidade de um ultra low cost price motherfucking garbader, portanto 3 euros por mês. Portanto, estamos a falar aqui de 7 gigas, 3 euros por mês. Isto é qualquer dia quase a oferecer cartões, basicamente é isso. Mas, pronto, com esta questão adicional de 1 cêntimo por minuto. E portanto temos aqui esta particularidade. E do ponto de vista da internet, existe então este Home Internet com acesso à rede 5G, com limitações, claro, 110 é pouco, mas é uma alternativa para pessoas que, por exemplo, estejam em zonas onde ainda não são servidas pela fibra da Digi e onde, por exemplo, aquilo que lá chega das outras operadoras seja miserável. E, portanto, eu acho que isto podia ser transportado para Portugal, tendo em conta que são empresas com mais ou menos a mesma maturidade. Estamos a falar da entrada ao serviço, ou neste caso, o início da operação da Digi da Bélgica é até um bocadinho mais recente, em algum, pai, 15 dias, face àquilo que aconteceu em Portugal. Em Portugal foi em novembro, aqui foi, salvo erro, 10 ou 11 de dezembro de 2024. Portanto, não acredito que não fizesse sentido trazer isto para Portugal e eu acho que cá em Portugal ia ajudar muita gente que está neste momento a precisar do serviço. A única coisa que eu acho que seria necessário corrigir aqui era a questão da televisão. Portanto, neste caso, acho que. Mas eu não sei, lá está. Cada mercado é um mercado, existem várias particularidades. Não sei, se calhar até as pessoas na Bélgica não têm qualquer mínimo interesse nessa situação, mas pronto. Eventualmente cá em Portugal, este 5G Home Internet associado ao DigiTV, portanto que vai funcionar por internet, poderia ser uma opção para pessoas que precisassem ter aqui um serviço alternativo que não dependesse das outras operadoras, seja por limitações ou o que seja. Teria só aqui é o facto de que as pessoas tinham que compreender que só poderiam utilizar a internet por IPTV da Digi, não é? E não poderiam estar com RF, uma vez que o sinal não seria injetado dessa forma, porque o serviço base que está em casa seria um serviço móvel, digamos assim, através deste cartão. Bom, só para terminar aqui o nosso vídeo, eu tenho aqui uma pequena notícia que sai antes de ontem, para mim, no dia que estou a gravar este vídeo, aqui no Telecom Paper, assim é que é. Pá, este é um site incrível, com muitas informações, que dá conta precisamente já dos resultados desta entrada da Digi no mercado da Bélgica e precisamente dando conta que o mercado está sob pressão da Digi e o impacto da banda larga ainda está por vir, portanto ainda estão em fase inicial. Dizem então eles que o mercado belga da banda larga atingiu 5,15 milhões, ou seja, 5 milhões 150 mil linhas no terceiro trimestre,
que é um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior. Todos os principais operadores ganharam clientes, mas a Telenet perdeu participações no mercado, enquanto a Orange teve um pequeno ganho. A participação da Proximus pouco mudou. A Digi é ainda uma presença insignificante, segundo a última edição. Houve um investimento claro no mercado de fibra, levando a fibra para 15% das conexões, enquanto a participação de DSL caiu para 33%. O cabo ainda representa 52% das conexões de banda larga, uma queda ligeira em relação ao ano anterior. A Proximus domina o mercado de fibra óptica com 89% das linhas, mas a Telenet está a crescer, conquistando uma participação estimada de 9%, enquanto a Orange ainda não estabeleceu presença significativa. Portanto, vocês estão aqui a perceber que é assim, todos contra a Proximus, não é? No ponto de vista da fibra óptica. Bom, a questão da... Portanto, percebemos que a Digi neste momento ainda é insignificante do ponto de vista da fibra, mas algo não sucede da mesma maneira do restante. A receita total dos serviços do mercado belga caiu 0,5%, enquanto a banda larga está a crescer, as receitas de TV permanecem estável, a telefonia está a diminuir e as receitas móveis estão a cair, em parte devido à pressão dos preços da chegada de Digi ao mercado há um ano. Portanto, olhando aqui, a banda larga cresce, faz sentido, há mais pessoas, há mais linhas, etc. As receitas de TV estão estáveis, a Digi também não entra aqui nesta equação para já. O telefone fixo está a cair, assim como em todo o mundo, cada vez há menos pessoas interessadas nesse serviço, portanto, essas receitas também vão reduzir. E as receitas móveis estão a reduzir, precisamente por causa da entrada da Digi no serviço. Espera-se que esta tendência continue no quarto trimestre de 25, isto porque os dados vão saindo aqui um bocado com delay, não é? Portanto, é como a nossa Anacom, também demora muito a lançar os trimestres. O lançamento da Digi, a contração nos mercados de telefonia e telefonia móvel e o impacto da inflação nos salários obrigaram as operadoras a agir. Isso já aconteceu com aumentos anuais de preços, ou seja, já tiveram que responder com aumentos anuais de preços, é a tradução, é assim, Google Tradutor, em janeiro, por parte da Orange, da VU e da Proximus. Isto dá ao Digi a chance, a chance de conquistar clientes que trocam de clientes que trocam de clientes, boa, que trocam de operadores. Portanto, vocês não se deixem ir aqui um, muito nestas traduções do Google Tradutor. Mas pronto, deu para perceber basicamente. O que é que eu quero aqui dizer? Portanto, é um mercado para continuarmos a olhar. Tem aqui uma coisa que eu gostaria muito de ver um, chegar a Portugal, que era aqui a internet por 5G. Esperemos que sim, que a Digi venha trazer isso para cá. Vamos continuar a perceber como é que a Digi cresce na Bélgica, porque é aqui um mercado muito irmão do português do ponto de vista do tempo, questão temporal. Portanto, perceber como é que eles crescem lá, ainda estão a ganhar atração, como se diz aqui. Ainda não chegaram à fase espanhola em que agora sim estão a arrebentar por aí. Havemos de fazer um vídeo a falar da questão espanhola, que também continua com novidades. E pronto, digam nos comentários o que é que vocês acharam em relação aqui à Digi da Bélgica. Digam o que é que vocês achavam sobre este ponto de vista de ter esta internet por 5G associada ao DigiTV, se para vocês seria uma opção ou se continuam, por exemplo, a privilegiar a questão do RF e não iam ou não têm televisões com essa possibilidade neste momento ou algo desse género. Vemos então no próximo Viciado Comenta.